Bom, já estamos de volta aqui com o Dr. Castelo, que é veterinário especialista em animais de grande porte, hoje para tirar todas as nossas dúvidas. E a gente estava aqui conversando um pouquinho no intervalo sobre um pouquinho mais da febre aftosa. Tem uma informação muito importante que o senhor queria passar, não é isso? Eu acho essa informação muito importante, embora os pecuaristas todos já estejam por dentro, com conhecimento dela. Nós tivemos no ano passado vacinações obrigatórias em maio e novembro. Nesse mês de maio desse ano, esse 2024. Mês agora que nós estamos praticamente encerrando, não mais existe vacinação de febre aftosa no estado de São Paulo. É mesmo? E por que foi tirado? O estado foi considerado livre da doença sem vacinação. Nossa, que ótimo. Ou seja, não só São Paulo, vários estados próximos aqui ao redor de São Paulo, Mato Grosso, vários estados, os estados do sul já estavam livres antes, mas nós estávamos livres com vacinação, certo? A vacinação veio sendo feita gradativamente diminuindo, os últimos anos, agora 2 últimos anos, 2 ml por animal, só para as vacas 1 vez por ano, só os bezerros 2 vezes por ano, animais jovens até 2 anos, 2 vezes por ano, animais adultos 1 vez só por ano. Era só para tirar o pé do freio gradativamente, para ter uma segurança maior. Depois, a última vacina foi em novembro, de 2 ml, que não era mais 5, e esse ano encerrou. Então nós estamos livres de febre aftosa sem vacinação. Mas não quer dizer que o trabalho de defesa acabou. Não. Agora é muito mais importante. Por quê? Agora o Serviço de Defesa e os veterinários particulares têm que ficar atentos, porque se descobrirem algum animal com sintoma de febre aftosa, a defesa tem que ser obrigatoriamente avisada, porque as medidas tomadas serão drásticas. O que eu falo em drásticas? Numa região livre, a fazenda que for diagnosticada febre aftosa, o rebanho inteirinho é abatido e enterrado. Nossa. Não tem salvação. Doutor Castelo, é um impacto econômico gigantesco. Não. O governo indeniza. Indeniza. É indenização. Você vai perder, inclusive pode atingir até proprietários vizinhos. Entendeu? Agora eu fiquei com uma dúvida aqui. Se isso pode acontecer, qual então é o caminho, se não há vacinação? Qual que é o caminho para prevenir a febre aftosa? Não, todos os estados já fazem as prevenções. Entendeu? Então, os animais... Nós estamos no centro de São Paulo, praticamente. Como que a gente poderia... Nós estamos há mais de 30 anos sem febre aftosa. São Carlos foi em 96, mas Matão já acho que 10 anos antes já não tinha mais febre aftosa. Então já tem muito tempo aqui que nós não temos a doença. Por quê? Matão não é região de trânsito de gado. Não tem comercialização de gado. O gado aqui, eu tenho um gadinho, eu vendo para o meu vizinho vende para o outro, eu vendo para o abate. É tudo interno. O problema da febre aftosa é que traziam muito gado de outros estados. Vinha muito gado de fora do país, comprado porque ela era mais barata, e entrava no Brasil. Países vizinhos. Então, poderia ocorrer esses animais entrando no Brasil, trazer esse vírus e apresentar, principalmente os estados do sul, certo? Então, hoje, é um critério muito grande e a defesa é muito preocupada acompanhando leilões, acompanhando trânsito e tráfico de animais de um estado para o outro, tem que passar nas barreiras, tem que estar com atestado, senão não passa, nota fiscal. Então, existe um controle muito rigoroso. Mas o Estado agora, ele tem que exercer um papel maior, que é de defesa exatamente, de procurar observar isso e impedir que, se aparecer um caso, isso alastre, porque aí não vai ter proteção. Então é nesse sentido que é um vírus altamente contagioso. Se eu entrar numa propriedade com o meu carro e entrar na sua propriedade, eu levo na roda esse vírus. Eu vou transmitir. Entendi. Quando eu tinha focos de febre aftosa, eu tinha que entrar de macacão, bota, tinha que desinfetar meu carro todo com biocide, que é um desinfetante específico para o vírus da febre aftosa,
E eu não podia sair dali e entrar em outra propriedade. Eu tinha que coletar material, tirar meu macacão, ir para casa, tirar meu macacão, tomar um banho para me desinfetar, para poder entrar em outra propriedade. Senão eu seria o veículo transmissor desse vírus. Nossa. Porque ele é altamente contagioso. E eu tinha foco, às vezes, aqui em Matão, de 40 propriedades, uma do lado da outra. Meu Deus. Isso lá no início, né? Então era horrível. Ô Castelo, e nessa época você já apontou algumas dificuldades, assim, mas na época do auge da febre aftosa, quais eram, assim, as maiores dificuldades que você enfrentava? Desafios? Olha, era muito complicado, certo? Porque no início, quando ocorriam os focos, às vezes muitas pessoas avisavam, muitas pessoas não avisavam. Quando a gente começou a fazer o cadastro e começou a trabalhar em cima disso, as pessoas ficaram atentas. Então, chamava, a gente ia na propriedade, eu coletava material, epitélio lingual, porque a fitose ela provoca o quê? Ela provoca vesícula no epitélio da língua, da gengiva e no epitélio interdigital, entre os cascos. Esse vírus tem preferência por essas regiões. Então, às vezes, eu pegava de luva na língua de uma vaca, eu segurava assim, ela puxava a língua, eu ficava com o epitélio todo na minha mão. A língua ficava em carne viva. Nossa. Por causa Você desse imagina vírus. um animal com a língua em carne viva comer um capim duro. Quando a gente tem uma afta na boca, aquilo incomoda. Vocês imaginem a língua inteirinha em carne viva. Meu Deus. O que a gente usava para amenizar isso? Limão com sal. Meu E aí Deus. você molhava um pano e enfiava dentro da boca da vaca para cauterizar. Isso amenizava e cicatrizava mais rápido. Mas o animal perdia muito peso, porque ele não conseguia comer, ele tinha dificuldade de se alimentar, porque doía. Então, se era animais que iam para abate, bois, gordo, perdiam muitas arrobas, 2, 3 arrobas, pelo tempo que demorava para voltar normalmente a se alimentar. Mas esses animais, desculpa, eu sou muito leiga nesse assunto. E às vezes pode ter alguém em casa também com essa dúvida. Essa febre aftosa, ela necessariamente ocasiona a morte do animal? Ou se ela tiver com a febre, ela tem que ser abatida? Não. Não necessariamente. Não existiria, naquela época não existia abate. Ah, Nós não abateríamos. mas Abate agora. Mas no final. essa carne contaminada faz Não, mal para o ser humano Não, também não? ninguém mataria um animal com febre aftosa e mandava para o abate. Você curaria o animal e depois venderia. Você não poderia pegar um garrote com a língua toda fria e mandar para o abate. Aham. Faz o tratamento Não primeiro? seria. Mas você podia curar o animal, engordar e depois de 4 meses você já estaria vendendo esse animal. Ah, Ela não entendi. mataria. Em casos mais drásticos, ela dava alguns problemas cardíacos. Mas eram Entendi. raros. Entendi. Tipo endocardite, uma pericardite, não lembro bem qual, acho que era endocardite. Então, ela poderia dar um problema cardíaco. Eu, particularmente, nunca peguei nenhum caso de animal com morte por problema cardíaco. Mas Certo. eu li isso em bibliografias que poderia ocorrer, Uhum. certo? Entendi. Mas eram sintomas mais leves e sintomas mais graves. Às vezes pequenas aftas, às vezes grandes aftas, mas os cascos sempre tinham lesão interdigital e aí isso demandava um tratamento preventivo, porque senão as moscas pousariam, Sim. deixariam os ovos, formariam as bicheiras, né? As miíases. Uhum. E aí o animal tem dificuldade para andar, começa a machucar tudo pisando em capim duro, seco, ficava sangrando, então era complicado. Sim. Aí você tinha que fazer tipo um pedilúvio e colocar produtos que fizesse o tratamento dos cascos só passando dentro de um tronco. Se eu tenho uma vaca só, eu faço o tratamento individual desse animal. Mas se eu tenho 1.000, 10.000, você tem que passar dentro de um tronco. Uhum. Sulfato de cobre com piche preparados, produtos prontos, já em doses adequadas, para os animais andarem ali dentro e proteger os cascos. Isso lá naquela época, né? Graças a Deus isso acabou há muito tempo. Uhum. E hoje você comentou então que não tem mais febre aftosa, né? Não. Mas existe alguma doença assim específica hoje que o produtor tem que ficar Mais atento? Nós temos várias doenças. Nós falamos de uma virose, mas nós temos várias doenças que estão presentes e causam prejuízos absurdos. A brucelose é uma delas. Existe também, associado à campanha de combate à febre aftosa, uma campanha de combate à brucelose obrigatória. Então, todo pecuarista é obrigado por lei, também paga multa,
a vacinar as fêmeas nascidas com idade entre 3 e 8 meses. Então, eu estou fazendo hoje mesmo, eu fiz vacinação em 3 propriedades, e eu vacinei fêmeas que nasceram de novembro ou ficaram 2 meses, porque, por exemplo, a campanha está sendo agora em maio, mas como eu só vacino fêmeas de 3 a 8, eu posso ter bezerras que nasceram em fevereiro, março e abril, certo? Estão fazendo 2 meses agora em maio, elas não podem ser vacinadas, porque a bezerra, para ter uma imunidade adequada, ela tem que ter no mínimo 3 meses de idade. Então essas fêmeas que estão com 2 meses são lançadas nas fichas cadastrais como animais com menos de 3 meses. Então, se eu tenho 3 bezerras que eu lancei com menos de 3 meses, quando chegar na outra campanha, eu já sei que o cara tem 3 bezerras que já estão com... São 2 meses com mais 6, 8 meses. 8 meses. É menos de 2 meses, porque 3 meses eu já vacino. Então, os que são lançados menos de 2 meses, 6 meses depois estão com 8 meses. Aí, todas aquelas que nasceram a partir do mês que vem são incluídas na vacinação de novembro, tirando setembro e outubro, porque as que nasceram em setembro e outubro vão estar com 2 meses, em novembro. Eu não sei se ficou bem claro isso. Sim. Com certeza. Mas é importante. Então, essa vacinação de brucelose, ela é uma vacinação que é feita e os animais são identificados com ferro candente na cara esquerda. É posto o número 4, que é o ano de 2024, a gente usa só o número 4. Mas existe, para animais adultos, essa vacinação que é usada em bezerra de 3 a 8 meses, é vacina com a Brucella abortus cepa B19. Mas existe a Brucella abortus cepa RB51, que é uma vacina que pode ser feita em adultos. Nossa. Então, as vacas adultas podem ser vacinadas, desde que seja feito um exame no rebanho e você saiba que o animal não tem a brucelose, porque é um teste de soroaglutinação que é feito. Então, eu coleto o sangue da mãe, das vacas adultas, faço um exame, uma placa, certo? O que der positivo, se der positivo, eu posso ter positividade porque foi vacinado fora de época e posso ter positividade porque a brucela está presente, é uma doença. Deixa eu explicar bem isso, ficou meio complicado. Quando eu vacino uma bezerra de 3 a 8 meses, eu estou usando uma brucela viva, atenuada. Inclusive, pode contaminar a gente, eu já até me acidentei com uma agulha dessa. Tive que tomar antibiótico. E essa brucela viva atenuada, que é a B19, se depois de 30 dias eu fizer um exame de sangue dessa bezerra, eu coletar o sangue, pegar o soro e fizer uma placa, um exame de soroaglutinação rápida, são 4 minutos o exame, ela tem que dar positiva. Se o exame da placa der negativo, eu tenho que revacinar essa bezerra. Seria o correto, ninguém faz isso. Eu já fiz esse teste uma vez. Eu peguei 100 bezerras que foram vacinadas, que eu tinha feito a vacina, só por teste. Coletei o sangue das 100 bezerras depois de 2 meses de vacina. Eu tive um percentual, não lembro agora, mas bem considerável de bezerras sem aglutinação, sem reação. Ou seja, a vacina não deu efeito. Nossa. Então eu posso estar vacinando muitas bezerras aí e não está tendo o resultado que eu estou achando que deveria ter. É raro? Sim, é raro. Mas, então eu pego essas vacas todas, faço o exame, as que derem positivas, certo? Eu posso ter reação positiva por doença ou reação positiva por vacina. Por quê? A bezerra é para ser vacinada entre 3 e 8. Se eu vacino ela com 12 meses, o período que esse título vai persistir no sangue ultrapassa os 24 meses. Porque quando eu vacino de 3 a 8, depois de 24 meses eu faço o exame e não dá aglutinação. Ou seja, o animal é considerado negativo. Mas se eu ultrapasso a idade, eu posso ter um falso positivo. Aí eu tenho que fazer um teste de fixação de complemento, e quem fazia isso era jabuticabal, agora já não faz mais. Aí a fixação de complemento, ele separa essa reação de doença para a reação de vacina. Então, se eu tenho 100 vacas que eu fiz exame e
não estou tendo nenhuma sintomatologia de brucelose, qual que é o sintoma? Aborto, retenção de placenta, fetos prematuros. Então, isso é o sintoma da doença. Aí, aquela vaca deu positivo e ela teve um sintoma de aborto, eu vou pensar que ela é brucélica. E se ela dá positiva no teste, provavelmente ela é brucélica. Não é reação de vacina. Aí eu tenho que mandar esse animal para abate. Naquela época, o abate era assim, era positivo, vai para o abate. Agora é tudo mais sofisticado. Sim. Você tem que mandar para um local determinado pela defesa, tem que ser inspeção federal. Naquele tempo era tudo mais, vamos dizer assim, não tinha tantas exigências, sabe? Não tinha nem tanto frigorífico com inspeção federal, era uma coisa muito restrita. Nós vamos fazer uma pausinha para assistir uns VT dos nossos parceiros e logo a gente volta.